Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje, o acampamento de Etam. O nosso propósito aqui, o meu propósito em particular, é ensinar você a andar com Deus. Eu tenho feito algumas lives já anterior a esta, falando acerca de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque, ele é um representante, ele é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. E uma coisa importante de Enoque é que ele andou com Deus, ele teve filhos e filhas, ele teve uma família, ele teve uma vida secular, mas ainda assim ele andou com Deus, de tal maneira que Deus se agradou dele e Deus o levou para si. Quando nós falamos em andar com Deus, a maior dificuldade não é tanto conhecer as Escrituras no sentido em que este versículo ou aquele versículo possa nos orientar. A dificuldade maior é entender a maneira como Deus age. Porque se nós entendermos a maneira como Deus faz as coisas, e se nós nos colocarmos em linha com a maneira como Deus faz, nós conseguiremos andar com Deus de forma prática, no nosso cotidiano. Quando eu falo em andar com Deus, deve-se lembrar que Jesus chegava aos seus discípulos na hora de os convocar e dizia: segue-me. Eles se levantavam e seguiam Jesus. Esse ato de seguir Jesus é um ato que é próprio a todo aquele que se propõe ser discípulo de Deus. Então nós temos que aprender a nos colocar nesse discipulado, a nos colocar nessa jornada. Agora, a questão é como se dá esta jornada. Vou fazer uma apresentação esquemática levando em conta os acampamentos de Israel. Primeira coisa, lembra que Israel estava na cidade de Ramsés. A cidade de Ramsés é o ponto de partida de Israel. Israel sai de Ramsés e se dirige até o Monte Sinai. Então, o ponto de chegada de Israel era o Monte Sinai. Da partida em Ramsés até chegar ao Monte Sinai, Israel tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acampamentos. Cada acampamento ou a cada movimento de Israel, ele tem uma experiência com Deus, uma preparação da parte de Deus para chegar ali no Monte Sinai e receber os 10 mandamentos. O detalhe é que a Bíblia diz que esta jornada, e quando nós falamos dessa jornada, nós estamos em Êxodo, no capítulo de número 12, deixe-me erguer um pouco mais. Ok, voltamos, eu fui erguer e perdi a conexão. Seja bem-vinda, Lídia. Então nós estamos em Êxodo. Israel vai chegar no Monte Sinai em Êxodo capítulo 20. O que acontece com esta jornada de Israel de Êxodo no capítulo 12 até o capítulo 20? Quando nós chegamos na última jornada de Israel, na penúltima e na última jornada de Israel, o autor aos Hebreus diz que Deus não se agradou da maioria deles. É muito importante nós entendermos isto, que Deus não se agradou da maioria deles, porque depois que eles saem do Monte Sinai, eles caminham no deserto por 40 anos, aquela geração morre no deserto,
e só os filhos daquela geração entram na terra prometida. Então, o que nós temos que entender? Deus não se agradou da maioria deles. Nós temos uma mentalidade que, quando entramos em uma igreja, e essa igreja tem tipo assim, 4.000 membros reunidos no mesmo lugar, e todos eles estão adorando e louvando a Deus, a ideia que nós temos na nossa cabeça é que todos aqueles que estão reunidos em adoração, que estão reunidos louvando a Deus, que são membros batizados daquela igreja local, todos eles estão têm uma experiência pessoal com Deus. No entanto, Jesus disse que o reino de Deus é igreja, o reino de Deus é trigo e joio coabitando no mesmo lugar. Isso significa que nós podemos ter uma grande congregação e a maior parte dela não ser trigo e ser joio. Cada um de nós tem que fazer uma análise da sua própria vida espiritual para saber se somos de fato trigo ou joio. Se nascemos de novo, se temos uma experiência de novo nascimento e se somos selados com o Espírito Santo. Como é que nós sabemos disso? As experiências que nós vivemos nos capacita a entender a nossa própria vida com Deus, ok? Então vamos entender essa jornada. Saindo de Ramsés, vamos até o Monte Sinai. Nós vimos que sair de Ramsés, quando eles estavam em Ramsés, eles fizeram duas coisas: circuncidaram e comeram da Páscoa. Circuncidar e comer da Páscoa no Antigo Testamento tem a sua equivalência no Novo Testamento em crer e ser batizado. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos crer e ser batizado, ok? Esta experiência de crer e ser batizado nos faz integrar no corpo de Cristo local. Então, esta experiência de crer e ser batizado nos coloca dentro da igreja local. Aqui é o nosso ponto de partida. Eu sou batizado nas águas e eu passo a fazer parte da igreja local. O segundo acampamento é o acampamento de Sucote. Então, o segundo acampamento é o acampamento de Sucote. O acampamento de Sucote, Sucote significa tenda. É o acampamento em que nós nos vemos como peregrinos na terra. Então nós somos um povo peregrino. Este povo que está peregrinando, e aí vem o conceito de seguir a Jesus, ou seja, do momento em que nós nascemos de novo até o momento... vamos voltar de novo para Israel. Israel, ele está no Egito, Moisés surge no Egito para tirar o povo de Israel do Egito, cruzar pelo deserto e chegar à terra prometida. Entenda, o Israel estava no Egito, Moisés chega no Egito, tira o povo de Israel do Egito, conduz o povo de Israel no deserto e chega na terra prometida. Vamos fazer um paralelo com o Novo Testamento. Nós estávamos no reino, no império das trevas. Jesus veio, morreu na cruz por nós. Nós cremos em Jesus e ele nos tirou do reino das trevas para nos transportar para o reino de Deus. Então nós já entramos no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus.
Só que a nossa jornada, ela só termina quando ou somos arrebatados ou passamos pela experiência de morte e somos ressuscitados, ok? Então, entenda, nós cremos em Jesus, fomos batizados em Jesus, somos agora um povo peregrino e estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Então nós estamos indo para a Nova Jerusalém. O que é que vai nos colocar na Nova Jerusalém? O arrebatamento ou a ressurreição. Então, nós estamos caminhando em direção a Jerusalém. Desse ponto, do batismo nas águas, até chegarmos ao arrebatamento, nós passamos pelo deserto. É daqui que vem a figura de que nós somos peregrinos. Então, isto está associado à nossa vida cristã. Então, observe um detalhe. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Colocando isso de forma gráfica, nós já fizemos esse gráfico e você pode encontrar esse gráfico no meu feed do Facebook, do Instagram, aliás. Nós temos o seguinte: aqui está a nossa vida, aqui está o nosso encontro com Jesus, aqui está o nosso alvo, que é ser igual a Jesus. Aqui está a nossa jornada em direção a Cristo. Nós seguimos um modelo, Jesus é o nosso modelo. Nós estamos no reino de Deus, nós estamos no reino de Deus e tudo mais nos é acrescentado. O que significa isso? Esse espaço, à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos nos desarraigando desse mundo, nós vamos nos desprendendo desse mundo, adquirindo uma estatura espiritual. Então, eu quero que você entenda a sua jornada aqui na Terra, nessa experiência com Deus. Por quê? O que está acontecendo com o mundo cristão de forma geral? Acontece a vida, o dia a dia do cristão tem sido mais ou menos desta maneira. Ele vai domingo à noite, quando era permitido ir ao culto, ele ia domingo à noite na igreja, passava 1 hora na presença de Deus. Depois, quando ele saía da igreja, ele se envolvia nas conversas do cotidiano. A mensagem da pregação se tornava uma mensagem esquecida. A pessoa, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ela se envolvia no seu dia a dia. Quando ela estava precisando da ajuda de Deus, aqui e acolá, ela clamava pela ajuda de Deus, mas o relacionamento com Deus era um relacionamento superficial. No fim de semana, no domingo, voltava de novo ao culto, e assim se toca a vida cristã, criando um descompasso entre o culto do domingo com a semana. Se nós considerarmos uma grande parte dos cristãos, quando eles estão inseridos na sua semana de trabalho, se nós compararmos o comportamento do cristão com o comportamento de um não cristão, é praticamente similar.
há muita pouca diferença. Por quê? Porque tanto um quanto o outro estão habituados a lidar com o seu dia a dia, baseado no seu conhecimento e experiência de vida, e não nos princípios da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo, falando desta situação, aos Efésios no capítulo 5, ele diz: desperta você que está dormindo, levanta de entre os mortos, e Cristo vai esclarecer você. O que Paulo está dizendo? Se ele está me comparando a alguém que está dormindo no meio de morto, ele está dizendo que o ato de dormir qualifica a minha vida na semelhança de quem está morto. Quer dizer, não há diferença entre a maneira como eu respondo pela vida, como a maneira que o que está morto ou o que não conhece a Cristo responde pela vida. Exemplo. Uma coisa hoje que no Brasil se bate muito é a questão do direito. Então tudo a gente tem direito. Então o crente vai no posto de saúde e o ímpio vai no posto de saúde. Os dois não são atendidos. Os dois se revoltam com o mau atendimento daquele posto de saúde. Se você olhar o comportamento do crente e o comportamento do ímpio no mesmo posto de saúde, pelas mesmas razões, você vai observar que ambos se comportam igual. Ou seja, ambos querem exigir todo o direito que têm e saem atropelando todo mundo que ali está. O que significa isso? Significa a dificuldade que o cristão tem de ir para as Escrituras, trazer a palavra de Deus e implementá-la no seu dia a dia. E aí a vida com Deus se torna uma dicotomia. Eu sou espiritual no domingo e eu sou natural no meio da semana. Para nós entendermos como é de fato a vida cristã, nós estamos fazendo essa série dos acampamentos de Israel. O primeiro acampamento foi Ramsés. Ele expressa a nossa conversão, crer e ser batizado, da mesma maneira que lá em Ramsés eles se circuncidaram e comeram da Páscoa. O segundo acampamento, que é Sucote, é o acampamento em que a gente toma consciência que nós estamos na terra na condição de peregrino, indo em direção à Nova Jerusalém, que está vindo ao nosso encontro. Jesus está voltando e nós estamos nos preparando para essa partida. Ou seja, o que Deus tem para nós é: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vêm junto com elas. Então o Senhor está dizendo, a nossa prioridade é buscar as coisas de cima, as coisas do céu. Ponto. Esta experiência de peregrinação, ela é acompanhada da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. Por que ela é acompanhada da ceia do Senhor? Porque Jesus disse, aliás, Paulo ensina que nós devemos praticar a ceia do Senhor até que Jesus venha. Então a ceia do Senhor é uma ordenança que nós participamos dela, do corpo e do sangue de Cristo até a volta de Jesus. Então nós temos dois componentes importantes: o batismo nas águas, que nos insere na igreja, e a ceia do Senhor, praticada geralmente uma vez por mês nas igrejas. Ok? Nós estamos no seio do corpo de Cristo. Essa é a base da vida cristã. Essas são as duas ordenanças: o batismo e a ceia. O batismo, a importância dele. Jesus disse: se você me confessa diante dos homens, eu te confesso diante do Pai. Se você me nega diante dos homens, eu nego diante do Pai. Então, a ceia do Senhor, o batismo nas águas, é o testemunho público que permite Jesus te confessar diante de Deus. Ok? Esse é o ponto de partida da tua jornada com Deus. Segundo, quando você participa da ceia, Jesus disse: quem comer
da minha carne e beber do meu sangue, por mim viverá. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, a ceia do Senhor é a manutenção da nossa vida espiritual. É a nossa intimidade com Jesus. Então, o batismo é a nossa posição em Cristo. A ceia do Senhor é a nossa situação em Cristo. Então, nós temos dois parâmetros. O batismo para entrar na igreja local e a ceia do Senhor para andarmos. Isso representa Sucote. Sucote, peregrino. Agora nós vamos para Etam. Etam é o acampamento que está em Êxodo, capítulo 13, verso 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. Hoje nós vamos entender o que significa Etam na nossa vida espiritual. Porque quando nós compreendemos o valor de Etam, desse acampamento, em nossa vida espiritual, 24 horas do dia se torna significativo na nossa experiência com Deus. Entenda, quando nós entendemos o significado do acampamento de Etam, na nossa vivência, na nossa experiência com Deus, todos os segundos da nossa vida ganha significado, ganha revelância, ganha propósito, ganha direção, se traduz em algo extremamente rico para a nossa vida com Deus. Então vamos entender Etam. A palavra Etam no hebraico, ela significa relha de arado. Relha de arado. Sabe quando você pega aquela peça uma peça que você tem um cabo, um negócio aqui, você segura essa peça aqui e vai andando na terra e vai fazendo aquele processo de abrir um sulco na terra para você lançar a semente. Então, a relha de arado, ela revolve a terra. Ela revolve a terra. Entenda esse detalhe. O papel da relha é movimentar a terra, é pegar aquela terra dura, ele quebra aquela terra dura, ele debulha aquela terra e ele abre um buraco para lançar a semente. Então, quando nós falamos do acampamento de Etam, nós estamos falando de relha de arado. Para nós entendermos do que nós estamos falando, vamos para o Salmo de número 129, o versículo de número 3. Mas vamos voltar o Salmo 129, começando o Salmo no versículo de número 1. Veja só o que diz o Salmo. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Imagina esta cena. Imagina você deitado e o arado passando pelas tuas costas. Sabe aquela cama de massagem que a pessoa está te massageando? Mas imagina você não sendo massageado. Imagina uma pá cortando, dilacerando as tuas costas. Ou imagina você deitado e sendo chicotado. Jesus recebeu 50 chibatadas. Imagina você no lugar de Paulo. Paulo diz assim, olha, eu não quero receber 50, eu só posso receber 49. 50 só Jesus, então bata para mim, mas só 49. 50 era o limite máximo do Império Romano. E você apanhar 50 vezes, menos uma, 49 vezes, a pancada vindo no teu lombo. Imagina as tuas costas toda ensanguentada. Imagina o teu... as cicatrizes nas tuas costas. Sabe quando o escravo era colocado naquele tronco amarrado
e a pessoa vinha bater e chicotear as costas do indivíduo. O salmista está dizendo que as pessoas em volta dele traziam contra ele angústia, e essas angústias eram como essas coisas nas costas. Deixe-me dizer, Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Não existe atividade humana nenhuma, em que a pessoa não tenha contrariedade no meio daquela atividade. É da natureza do mundo. Duas pessoas vão fazer uma festa de aniversário. Há uma contrariedade ali no meio. E você fica angustiado, porque você acha que não vai dar certo. Ou então você vai fazer um trabalho, você tem que entregar um relatório para o teu chefe, as informações não chegam, aquela angústia toma conta de você. Ou então você vai ter que conversar com a tua esposa, ou a tua esposa vai conversar com o seu marido, e ali começa uma discussão, e um sai para um canto chateado, outro sai para o canto chateado, ou o pai vai conversar com o filho e desencontra, ou o filho fica dias sem conversar com o pai. Então o mundo é muito cheio de momentos de angústias, o mundo é muito cheio de momentos de tristeza. E aqui eu não estou considerando o resultado final, porque muitas vezes a pessoa supera as angústias, as tristezas, e elas são bem-sucedidas na vida. Outras não, outras passam a vida amargurada, a vida entristecida. Então, nós temos os momentos de alegria e temos os momentos de tristeza. Eu quero que você traga à tua memória as contrariedades diárias. Olha, pensa só no dia de hoje. Quantas contrariedades você teve no dia de hoje? É comum, é normal, é inerente à vida humana a gente ser contrariado em alguma coisa. É contrariado pela roupa que a gente veste, é contrariado pelo modo que a gente anda, é contrariado pelos relacionamentos que a gente tem, é contrariado pelas decisões que a gente toma, é contrariado. Então, o ato de ser contrariado acontece em todo lugar, dentro da igreja, fora da igreja, no seio da família, no ambiente de trabalho, no jogo de futebol, assistindo um filme, comendo pipoca. De repente a pipoca cai no sofá e já suja, e já tem alguém brigando porque sujou o sofá. Então, o ato de contrariedade é a coisa mais comum da vida. E aqui o salmista está dizendo, muitas vezes me angustiaram desde a mocidade. Eles lavraram o meu dorso. Essas contrariedades de tanto bater sempre no mesmo lugar. Sabe aquele cara que conhece o teu ponto fraco e te espizinha só naquele momento, naquela situação, como Penina fez com Ana, e ficava azucrinando Ana, até que ela entrava em agonia e desespero, e ela ia chorar toda noite diante do Senhor. E ela foi a Jerusalém, e ela clamava a Deus pedindo por um filho, porque ela não suportava a dor de ser uma mulher estéril. Sabe aquela enfermidade que vem de tempo em tempo na tua vida? Ou aquela condição financeira que você não consegue superar? Ou aquela questão que está na justiça, que nunca termina, que quando você pensa que vai vencer a causa, começa tudo de novo? Sabe aquela coisa do passado que fica carregado na tua memória e você não consegue se libertar do passado? Todas estas coisas, elas são próprias da existência. A pergunta é, como que Deus utiliza estas coisas para tratar com o povo de Deus? Como é que Deus faz para, através desta situação, Ele poder preparar o indivíduo para a eternidade? Vamos tentar entender isso. Vamos para 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do verso 45. Note o seguinte. O apóstolo Paulo diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Então vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: tem um indivíduo aqui, esse indivíduo, ele é nascido de mulher, então ele é um ser natural. Ele é um ser natural. Todo ser humano, seja ele crente ou não crente, seja ele ímpio ou não, ele é um ser natural por excelência. Ele nasceu do seu pai e da sua mãe. Qual é o drama de um ente natural? O ente natural, todo ente natural, ele caminha para a morte. Todo ente natural, ele caminha naturalmente para a sua morte. Aí Paulo escreve o seguinte: se existe o ente natural, existe também o ente espiritual. E ele fala: semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Entenda isso. Eu nasci da minha mãe, eu sou corpo natural. Mas se eu morrer literalmente, fisicamente, eu vou ressuscitar um corpo espiritual, desde que eu tenha Jesus como meu Salvador. Então, o homem, ele é natural e ele é espiritual. Agora, Paulo diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, Paulo diz: este aqui, ele é Adão, o primeiro homem criado. E este aqui, ele é Jesus, o segundo homem depois de Adão. O que significa Adão ser o homem natural e Jesus ser o homem espiritual? Nós estamos falando de representante legal do homem. Significa que as decisões que Adão tomou afetaram toda a humanidade. E as decisões que Jesus tomou também afetam toda a humanidade. Observa, o que Adão fez gerou uma descendência igual a ele. O que Jesus fez e faz gera uma descendência igual a ele. Então, quem é igual a Adão, ele nasce e ele morre. Quem é igual a Jesus, ele morre, ele ressuscita e ele se torna um ser espiritual. Então Paulo diz aqui: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, o último Adão, é espírito vivificante. Mas aí Paulo diz: mas não é primeiro o espiritual. Primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Primeiro o homem é formado da terra. Depois, o segundo homem, ele vem do céu. Então entenda, eu César, sou natural. Eu nasci de forma natural. Quando eu recebo Jesus como Salvador, eu passo a me constituir também num ser espiritual. Então, primeiro vem o natural, eu tenho que nascer da minha mãe, para depois eu passar pelo segundo nascimento. Eu tenho que nascer de Deus. O apóstolo João, ele escreve isso em João, capítulo 1, verso 13, quando ele diz assim, João, capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, o homem, ele nasce da sua mãe e depois ele nasce de Deus. Então, todo ser espiritual, ele passa por dois tipos de nascimento: o nascimento natural e o nascimento espiritual. O apóstolo Paulo continua no verso 50, e aqui eu vou chamar a tua atenção. Ele diz assim: isto afirmo, irmãos. Então, primeiro verso 49, o verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, assim também são os demais homens terreno. Como é o homem celestial, assim são os demais homens celestiais. Então ele está dizendo o seguinte: quem se identifica com Adão é igual a Adão. Quem se identifica com Jesus é igual a Jesus. É como se você se ligasse numa tomada. Se você ligar na tomada chamada Adão, você tem vida natural. Se você ligar na tomada chamada Jesus, você tem vida espiritual. E aí Paulo diz assim: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também trazemos a imagem do que é celestial. O que estamos dizendo com isso? Entenda uma coisa. Quem é que fez a tua cabeça? Quem é que fez a tua cabeça? Você é produto da influência do teu pai, da influência da tua mãe, da influência dos teus parentes, da influência dos teus professores, da influência dos teus amigos, da influência deste mundo e daquilo que você decide ser. Por quê? Porque o homem é a imagem, ele foi criado para ser a imagem. Quando ele cai, ele não é a imagem de Deus, ele é a imagem do seu pai terreno. Então, quando Adão nasce, e depois Adão é gerado, e quando nasce Sete, a Bíblia diz que Adão concebeu um filho de acordo com a sua imagem. É como se ele tivesse pegado tudo que ele é e colocasse dentro da cabeça de Sete. E Sete passasse de pai para filho esta imagem. Sabe a tradição? Meu avô fazia assim, meu pai faz assim e eu faço assim também. Sabe aquela ideia, o pau que nasce torto não se endireita? Não, a pessoa ainda dá aquele ditado popular, né? O fruto não cai longe do pé. O filho se parece com o pai. O comportamento do filho é igual ao do pai. Então, os homens são influenciáveis, porque a natureza dele é ser influenciado por Deus para ser a imagem de Deus. Se ele não tem a referência divina, o mundo vai influenciar ele de alguma maneira. Então Paulo diz que nós trazemos o que é terreno para nós. Pode ser uma influência de um amigo, de um pai, de um filho, de um tio, de um irmão, não importa, alguém nos influencia. Pode ser uma influência de uma geração, de 2, de 5, de 10, não importa, alguém nos influencia. E Paulo diz que quando nós agora encontramos Jesus, nós trazemos a imagem do que é espiritual. Então nós temos duas imagens dentro de nós, a imagem do terreno e a imagem do espiritual. E Paulo diz assim, e isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E a corrupção não pode herdar a corrupção. Aqui vem uma lição muito difícil para nós entendermos. Deixe-me ver se eu coloco desta maneira. A carne e o sangue, essa coisa natural, ela não pode ir para o céu. O que vai acontecer com a nossa carne e com o nosso sangue é que num instante, num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo vai ser transformado. Vai passar por um processo que a gente não sabe como que se dá, em que o nosso corpo vai receber uma incorruptibilidade. E essa incorruptibilidade nunca mais vai sofrer o ônus da dor,
o ônus da doença, o ônus da enfermidade e o ônus da morte. Nós vamos ter um corpo invencível, um corpo preparado para viver eternamente. Então, este corpo, ele está vindo. Lembra que nós falamos que a gente é batizado, inserido na igreja, peregrina na terra, passando por um deserto até o dia do arrebatamento ou da ressurreição, quando vamos estar para sempre com Deus. Então a nossa morada não é aqui, nós estamos caminhando. E Paulo fala que num momento, eu digo um mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, muitos de nós vão passar pela experiência da morte, que é um sono. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. O que eu estou dizendo até aqui? Eu estou dizendo que eu, lá atrás, aceitei Jesus. E eu, desde aquele dia, passando pelo dia de hoje e até o dia de amanhã, o meu alvo, o meu propósito é receber um corpo glorificado e zarpar da terra. Sair da terra, encontrar com Jesus no céu, ir para Nova Jerusalém e ficar para sempre com Deus, entrar na eternidade e viver a eternidade. É isso que nos faz sermos peregrinos. Agora vem a pergunta: se nós somos peregrinos na terra, como é que nós vivemos na terra? E aí voltamos para o Salmo 129. O Salmo 129, ele falou que a angústia, ela gera um suco na nossa alma. Ela corta a nossa alma, ela dilacera a nossa alma. Ela é como uma chicotada nas nossas costas. A angústia, e quando nós falamos de angústia, é de tribulação, é de obstáculo, é de impedimento, é de enfermidade, é de tristeza, é tudo aquilo que tira, que rouba a nossa paz e que rouba a nossa alegria, que pode ser momentâneo, um roubo momentâneo, ou pode ser um momento que perdura. Por exemplo, uma pessoa que é deprimida, depressiva, ela carrega a sua angústia por um período muito longo de tempo. Ela não consegue se libertar daquilo. Aquela angústia lhe atormenta dia e noite. Ok. Quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. 2 Pedro 1, 3, diz assim... 2 Pedro 1, 3. Olha só a nossa posição. Vamos voltar lá para Ramsés, quando nós cremos. No ato em que nós cremos e somos batizados. Nesse interim, entre crer e ser batizado, nós somos regenerados. Quando nós passamos pela regeneração, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é sair de Ramsés, que era o nosso lugar de origem, e ir para Sucote. Essa transferência de Ramsés para Sucote é sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Então agora nós estamos no reino de Deus. A nossa realidade, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos brasileiros do ponto de vista natural, mas nós somos cidadãos dos céus. E aí Pedro diz assim: ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, você nasceu de novo? Nasci. Você foi batizado nas águas? Fui. Você é membro da igreja local? Sou. Para onde você está indo? Para Nova Jerusalém. Você vai ser arrebatado? Vou.
Você, se morrer, vai ser ressuscitado? Vou. Então, se você está aqui e você está caminhando para lá, tudo que você precisa para ter vida, quer dizer, para se relacionar, para ter paz, para ter alegria, para ter domínio próprio, para ter o fruto do Espírito, Deus já te deu. E tudo que você precisa para piedade, quer dizer, se relacionar com as pessoas, amar as pessoas, caminhar junto com as pessoas, suportar as pessoas, perdoar as pessoas, tudo isso Deus te capacitou. Então, Ele está dizendo para nós que, Ele está dizendo para nós o quê? Que nós estamos andando, e tudo que é necessário para a vida e para a piedade, nós temos tudo. E agora nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar. Este caminhar é um caminhar com Deus. Nós temos que aprender a andar com Deus. E ele vai falar como que nós andamos. Ele diz assim: para você caminhar com Deus, Deus te deu promessas grandes e preciosas. Ele te deu promessa. Por que ele te deu promessas grandes e preciosas? Para você ser participante, para você participar da natureza divina. Em outras palavras, divina. Em outras palavras, Deus quer que você caminhe do ponto que você está até o arrebatamento para se tornar igual a Jesus, para agir igual a Jesus, para pensar igual a Jesus, para imitar Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a nossa experiência e a nossa jornada com Deus, ela tem por objetivo nos fazer caminhar igual a Jesus. E aí Paulo vem e diz assim: olha só, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aí ele diz: como isso se dá? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí a gente volta para a tribulação. Isaías diz que Deus diz assim, Isaías, no capítulo de número 48, o versículo de número 10. Isaías 48, o versículo de número 10. 48, o versículo 10. Diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Proveite na fornalha da aflição. Agora vamos juntar com o Salmo 129. Quando nós estamos passando pela aflição, vou dar o exemplo com essa peça. Isso aqui é um vaso. Isso aqui é um vaso. Dentro do vaso tem o Espírito Santo. Aqui dentro do vaso tem o Espírito Santo. Agora, entenda essa figura. Aqui está o vaso e tem o Espírito Santo. Se eu fizer isso, o Espírito Santo saiu de dentro do vaso, certo? Ele saiu de dentro do vaso. Então, uma das formas de você saber o que tem dentro do vaso, se aqui está aberto, é nós fazermos isso com o vaso. Virar o vaso de cabeça para baixo. E aí, o que está dentro sai. Mas vamos imaginar que esse vaso está fechado.
Então, se eu virar o vaso, não vai sair nada do vaso. O Espírito Santo está dentro do vaso. Então, o que eu fizer com o vaso, o Espírito Santo está dentro do vaso. Ok? Agora, olha bem. Eu tenho o Espírito Santo e o vaso está aqui. Você está olhando para mim. E você quer saber o que tem dentro de mim, o que tem dentro do vaso. Qual é a maneira de enxergar o que tem dentro do vaso? Nós não temos olho de raio-x. Então nós não podemos, mediante uma visão de raio-x, olhar o que tem dentro do vaso. Só existe uma maneira de eu mostrar para você o que tem dentro do vaso se o vaso está lacrado. Eu vou quebrar o vaso. Eu vou quebrar o vaso. Quando eu quebro o vaso, o que está dentro do vaso aparece. Quando eu quebro o vaso, o que está dentro do vaso aparece. Para nós entendermos isso, nós vamos para 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4. 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, isso aqui é um barro. O tesouro está dentro do barro. Observa que o tesouro que nós temos dentro do barro é o Espírito Santo. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, quer dizer, seja de Deus, que está dentro do vaso. O poder está dentro do vaso. O poder é o poder de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, aí Paulo diz, em tudo somos atribulados. O que é, para que serve a tribulação aqui? Para quebrar o vaso. O objetivo da tribulação, o objetivo da chibatada é você gritar de dor. O objetivo da tribulação é você perder o teu equilíbrio emocional. Aí ele diz assim, eu fico atribulado, porém não sou angustiado. É uma contradição. Eu fico atribulado, mas eu não sou angustiado. Eu consigo manter a minha paz. Eu consigo manter o meu equilíbrio espiritual, o meu equilíbrio emocional. Eu consigo manter a minha condição na presença de Deus. Aí ele fala, eu fico perplexo, quer dizer, eu passo por uma situação que eu não consigo entender. Aquilo é uma coisa que é um absurdo. Como muitos acontece de passar. Uma amiga estava contando, 3 pessoas participaram de um jantar de Natal. As 3 pessoas pegaram Covid. 2 viveram e uma morreu. Não dá para entender, a gente fica perplexo com uma coisa como esta. Mas mesmo perplexo, nós não somos desanimados. A gente continua caminhando. Aqui diz, nós somos perseguidos. Seja o apóstolo Paulo, por exemplo, que ficou na cadeia, açoitado, amarrado, perseguido, açoitado, torturado. Mas nós não estamos perseguidos, mas não desamparados. A presença de Deus está ali. Nós somos abatidos. Alguém vem, bate conosco, nós quebramos. Nós passamos por situação que a gente não consegue levantar. Nós somos abatidos, nós vamos para o pó. Mas não somos destruídos. E aí Paulo diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Basicamente, Paulo está dizendo, se alguém me bater, eu não vou rebater, eu vou amar. Se alguém me atormentar, eu não vou xingar, eu vou perdoar. Se alguém me roubar, eu não vou me desesperar, eu vou confiar.
Então há uma mudança na tua, à medida que você vai vivendo, o Senhor vai te conduzindo por experiências de morte, e através dessas experiências de morte, Ele vai te dando auxílio, Ele vai te dando refrigério, Ele vai te dando solução, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te dando graça, Ele vai te dando misericórdia, Ele vai fazendo que você consiga liberar o perdão. Ele vai produzindo em você o fruto do Espírito à medida em que você está caminhando. Lembra do leproso? Ele disse assim para 10 leprosos: vá até o sacerdote. E à medida em que eles iam andando, eles iam sendo curados. E um voltou para dar glória a Deus. Então é esse processo de transformação que faz com que o nosso cotidiano se transforme numa arena, num barro, como é que eu vou? O oleiro tem uma oficina, numa oficina do oleiro. E o oleiro vai trabalhando conosco, ele vai nos moldando, ele vai tirando as coisas que não prestam. Às vezes a gente ofende alguém, depois tem que voltar lá humilhado, pedir o perdão. O Senhor está nos moldando, Ele está preparando cada um de nós para o encontro com o Senhor nos ares. É por isso que o apóstolo Paulo diz: enquanto sofremos, então seremos glorificados. Essa é a dimensão do andar com Deus que poucas pessoas conseguem captar. De tanto viver, domingo à noite eu cultuo a Deus, na semana eu vivo do jeito que eu quero viver, e não perceber que o seu dia a dia, que a sua trajetória, que os seus relacionamentos, que o seu trabalho, que aquilo que você gasta a tua energia, é exatamente o ambiente propício para Deus transformar numa oficina e você ser um barro nas mãos do oleiro e Ele te moldar para você ser a semelhança do Filho de Deus. Isto é implantar a natureza divina dentro de nós. Etan, relha de arado, é nós enxergarmos. E a coisa mais extraordinária dessa compreensão é que todos os dias da nossa vida é uma nova oportunidade para aprendermos a experimentar a graça de Deus no meio da tribulação que nós estamos vivenciando. Quer dizer, se hoje eu não conseguir colocar essa verdade em prática, amanhã é um novo dia e uma nova oportunidade. Se eu falhar amanhã, o outro dia é um novo dia e uma nova oportunidade, até que eu adquiro a experiência e a maturidade de quem anda com Deus, e Ele é capaz, em qualquer circunstância, em qualquer situação, permanecer íntegro, permanecer justo, permanecer bondoso, longânimo, porque ele aprendeu a experimentar a graça de Deus em todas as suas atividades. Aqui não há restrição de atividade. Você pode ser um empreendedor e passar por essa experiência. Você pode ser um empregado e passar por essa experiência. Você pode ser uma dona de casa e passar por essa experiência. Você pode ser um filho na casa do pai e passar por essa experiência. Você pode morar solteiro num apartamento e passar por essa experiência. Não importa a vida que você leva, toda e qualquer experiência humana é apta para nós nos transformarmos num barro na mão do oleiro e nos deixar moldar por Deus para que o vaso se quebre e a graça de Deus manifeste. Esta é a experiência de Etan. Foi muito bom ter você comigo nessa live. Que você tenha conseguido compreender essa experiência. Se alguma coisa não ficou clara, mande um direct para mim perguntando olha, clareia mais esse ponto, dê mais explicação sobre aquele ponto. A visão que eu tenho é que eu consegui transmitir, mas de repente nem tudo fica claro a primeira vez, porque esse assunto não é um assunto costumeiramente trabalhado na igreja.
Mas o propósito que eu estou aqui nessa conta do Instagram é de ajudar você a andar com Deus, como eu tenho procurado andar com Deus, no entendimento dessa experiência, como ela se dá. E aí eu faço um convite: venha me seguir aqui na conta do Instagram. Pegue esse vídeo e dispare ele com os aviãozinhos para que essa mensagem chegue mais longe. Me ajude a levar essa mensagem mais longe, porque Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo, ao ele falar desta experiência, ele termina 1 Coríntios capítulo 15, ao falar do homem natural e do homem espiritual, da imagem do terreno e da imagem do celestial, ele termina com o arrebatamento da igreja. Se nós queremos ser arrebatados, nós temos que aprimorar a nossa experiência com Deus, até para validar se somos nascidos de novo. E se somos nascidos de novo, adquirir experiência nessa trajetória, ter uma vida plena de significado. Quando nós conseguimos ter essa perspectiva, as 24 horas do dia se tornam ricas oportunidades para experimentarmos o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E nós podemos nos modelar na imagem de Cristo. Eu agradeço por você estar aqui comigo. Mande esse aviãozinho com esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Me ajude a levar essa mensagem adiante e se inscreva no meu canal aqui no Instagram. Que o Senhor seja louvado e te abençoe ricamente.